Como é que foi essa descoberta? Porque a criança, ela não, assim, é uma criança perfeita, Sim. né? A gente fala criança sem. O autismo não tem cara, né? Isso, a gente fala que o autismo não tem cara, porque é diferente de uma criança com Down, com É. todo respeito. Tem a fisionomia, mostra a Sim. diferença. Sim. E eles não. Você olhar pra eles assim, eu fico louca quando você fala, tem autismo, mas ele é tão lindo. Não é Nossa, lindo, mas tem que ser ele não feio. parece, né? ele não parece. Tem que ser feio pra ter? Não, gente, pelo amor de Deus. Não. Assim, o Theo foi uma suspeita na creche, quando ele começou a ir pra creche. Tipo, ele tinha umas manias em casa, se jogar no chão, ficar só pulando, andando na ponta do pé, não gostava de ficar de roupa. Mas pra mim, eu achava que era normal. Mas aí quando ele começou a ir pra creche, a creche entrou em contato. Falou, mãezinha, seu filho tem autismo. Eu falei, não, não tem. Mas aí eu fui atrás. O meu era a minha mãe, né? Aí quando o diagnóstico veio, A minha mãe falava assim pra mim, porque o Vitor não dormia, né? E às vezes eu ia dormir no final de semana na casa da minha mãe e ele tava lá, eufórico. Daí minha mãe falava assim pra mim, Caroline, esse menino tem alguma coisa, ele é diferente. E eu falava, para de ficar pondo defeito no meu filho. Você é louca. Eu falava assim pra minha mãe, até É me peço difícil a perdão, aceitação. né? Daí eu falava assim, você tá. Saía chorando. Daí um dia, o Vitor parou de dormir. Literalmente ele parou de dormir. Daí eu fui, procurei um médico, o médico falou assim, mãe, você já sabe que é autismo? Eu sabia por terceiros, né? Porque na minha família tem, mas eu achava que era algo diferente. E hoje eu entendo que cada criança autista tem uma diferença, né? Cada um tem sua limitação. E aí ficou naquela suspeita, e daí foi quando a gente tinha que ir atrás disso. Quando eu peguei, eu lembro que quando eu peguei o laudo, daí eu mandei pro meu marido. O meu marido falou assim, cara, meu filho é perfeito, ele não tem isso. E daí eu na frente com o menino assim, e a lágrima escorrendo na frente da especialidade. Eu falei, calma. Aí, se você falasse pra mim, eu já tava chorando. Eu fiquei, eu acho que uns 15 dias, amiga, que eu não queria falar com ninguém, eu só sabia dormir, chorar, dormir, chorar. Foi daí a hora que eu falei assim, calma, não, meu filho precisa de mim. É. Eu preciso criar forças, voltar a trabalhar, porque eu precisava trabalhar. Alguém tem que ser forte por ele. E se Deus mandou ele assim pra mim, alguma coisa tinha. E foi daí que eu vesti a camiseta, eu falei, calma aí, não vai ser só eu tenho mais pessoas que eu tenho que ajudar, então bora. E daí, desde então, eu não penso mais assim, sabe? Como antes, que a gente fala um luto, né? A gente vive um luto porque a gente cria um sonho e é outra realidade. E eu amo, eu falo assim pra minha filha, eu amo todos iguais, mas tem aquele que precisa mais da gente. precisa de mais atenção, né? É, Precisa de mais atenção. Como que é essa atenção a mais? Como que é em casa tudo isso? Em casa tem que esconder as facas. O É meu pega as facas pra verdade. brincar. Esses dias ele ligou o gás. Ele é bem imperativo. Ele não para. Não para. Então tem que ter uma atenção assim redobrada. Sim. E aí quando ele vai e segue a rotina dele certinha durante a semana, é bem tranquilo. Agora, se ele falhar um dia de ir pra escola, pronto. e a gente tem que, quando a gente vai no médico, a gente tem que ficar uma semana antes falando. Vitor, ele não gosta que chama ele de Vitor, né? É Dito. Dito, hoje a gente vai se preparar que amanhã você tem médico. Dito, isso tem que começar uma semana antes. Porque se eu pegar ele e levar ele daqui até o médico, é show. Se vocês querem ver show da Xuxa, é lá mesmo. Verdade. Porque daí eles saem dele. Daí ele fica nervoso, ele fica agitado, ele fica agressivo, chora, morde, grita. E não tem o que a gente fazer. Daí a hora que o povo fala assim, nossa, falta de uns tapas, né? Isso que eu ia perguntar, né? Como é que é isso? Como que é essa aceitação, né? Nos lugares, né? Falta de inclusão. Eles têm muita falta de inclusão, falta de empatia. As pessoas acham que a criança tá ali fazendo aquilo por birra, porque a gente não bate, porque tudo precisa bater, né? Esses dias a gente tava no centro, né, Carol?
Nós estava entregando o panfleto, né? Porque eu e a Sol, quando não tá em casa, quando uma não tá, a outra também não tá, pode ter certeza. E daí a gente tava, porque a gente criou a ideia de fazer a festa do Dia das Crianças para as crianças autistas e com deficiência. Porque a gente vê Itu, festa, qualquer outro lugar, festa para todo tipo de criança. E nós não participa, porque não é que é culpa das crianças. As crianças não vão entender e nem os pais vão entender porque aquela criança tá gritando que quer passar na frente, entendeu? É difícil. Então daí nós estava aqui, daí a gente tava na rua, daí a gente tava esperando o Uber, eu entrei numa loja, tinha uma criança ali gritando. E daí a moça da loja falou assim, ai, né? Ai, nossa, falta de uns tapas. Eu olhei pra Sol, só olhou pra mim assim, eu virei e falei assim, você já parou pra pensar? O quê? Que é falta de uns tapas? Eu falei assim, que é falta de respeito que você tá fazendo. Você não sabe o que tá se passando. Ah, não, a mãe deve ter beliscado. Eu falei assim, não. Tenho certeza que aquela criança é um autista. Dela, por quê? Eu falei assim, porque o que aquela criança tá fazendo, se jogando, se batendo, gritando, e parece que a gente tá judiando, é o que o meu filho faz. Daí ela ficou calada, assim. Daí a Sol falou assim, é por Puxa isso e vida. outras que muitas mães não saem de casa com os filhos. Se vocês acham que elas estão andando sozinhas, não é porque elas estão andando sozinhas. É porque vocês não têm empatia. A mulher entrou atrás do balcão e ficou quieta. É complicado, né? A gente. Eu não vou nem condenar, porque quem sou eu para condenar, para falar de alguém, mas é o do ser humano, né? Às vezes a gente, puxa, a gente vai lá e fala coisa que não deveria, né? A língua sem é chicote do corpo, sem né? pensar, né? Sem pensar. Eu cheguei a ouvir de uma pessoa do meu bloco que meu filho precisava ficar num hospício. Lá não era lugar dele. Tá vendo? Olha só. Daí foi a hora que eu fiquei mais louca. A gente tem que se pôr no lugar do outro, né? Mas antigamente, essas crianças que hoje a gente fala em autismo, tratamento, terapia, elas eram internadas. Eram internadas em hospital de louco. Hoje em dia vocês não vê mais hospital de louco. É muito raro. É muito raro você saber que tem um lugar com internação, igual antigamente. Antigamente, cada esquina que você andava tinha hospital de louco, né? 1900 lá vai bolinha. E eles arrancavam todos os dentes das crianças. E eram as crianças esquizofrênicas, loucas. E que aqui entra na inclusão dos nossos filhos. Porque se a gente... Igual eu briguei com o médico do meu filho. Ele queria tratar meu filho com retardo mental, louco e outras coisas. Eu falei, viu, você tá em que ano, doutor? Essas crianças, esse laudo que você tá falando do meu filho é o laudo do F84. Daí foi a hora que a neuro falou assim, não, ele tá totalmente fora de si, tem que voltar e não sei o quê. E daí ele voltou atrás, daí ele pediu desculpa. Ele falou assim, ele já é bem de idade. Eu falei assim, não é assim. Por isso que tinha muito hospital de louco, hospital de pessoas com criança, mendigos na rua, crianças na rua, por causa disso. Que a família não dava conta, que não tinha, não era conhecido, e fazia isso. É muito triste. Se imagina. voltar na história no passado para hoje a gente tá muito para frente. Muito. Avanço. Falta muita coisa ainda, né? Muito. Mas do já tempo tá pra lá, bem pra melhor. cá, melhorou muito.